Dois níveis para um nível são o nível chefe real escalado, o nível dos dois subníveis mirados. Dentro da ontologia que você está desenvolvendo, esse conceito pode ser organizado como uma, em que um nível principal é acompanhado por dois subníveis associados. O nível principal, que serve como referência para os demais. Ele representa o nível real da estrutura. Cada nível-chefe possui dois subníveis relacionados. Esses subníveis representam desdobramentos ou perspectivas do nível principal, mas continuam ligados a ele. Os subníveis não substituem o nível-chefe. Eles refinam ou complementam sua representação. Assim, na sua ontologia, a organização pode seguir o padrão, permitindo que cada nível principal seja analisado tanto pela sua escala geral, quanto por duas subdivisões diretamente associadas. Claro, se tratarmos como um conceito fictício de matemática e computação, podemos defini-lo de forma consistente, sem depender de uma nova física. Uma proposta. É um mapa topológico de informação. Em vez de armazenar pixels ou objetos, ele armazena apenas as relações entre eles. Enquanto um pixel responde à pergunta, um topograma responde. A unidade mínima pode ser chamada de. Cada topom contém apenas informações como conexões, continuidade, vizinhança, simetria, transformação, identidade estrutural. Ele não possui cor nem brilho por si só. Bitmap, topograma. Ou seja, ele descreve a estrutura, não apenas uma imagem. Um topograma pode gerar versões mais detalhadas de si mesmo. Cada nível preserva a estrutura anterior e adiciona novos detalhes. Como conceito matemático, um topograma poderia armazenar regras, relações, transformações. A imagem seria reconstruída sob demanda. Assim, em vez de guardar bilhões de pixels, você guarda um conjunto compacto de regras que pode produzir níveis cada vez maiores de detalhe. Dentro de uma obra de ficção ou de um sistema teórico, um topograma poderia representar mapas de RPG, cidades inteiras, terrenos procedurais, redes neurais, cenas 3D, árvores, rios e montanhas, animações baseadas em regras. A ideia central é que isso faz do topograma um modelo abstrato interessante para geração procedural, compressão de dados e representação de conhecimento, sem exigir propriedades físicas além das conhecidas. Entendi a ideia. Você está descrevendo um sistema em que o pixel não se move. O que muda é a programação geométrica, topológica, associada a ele e às áreas ao redor. 1 a 1, 1 a 2, 2 a 2, etc. O efeito visual viria de muitas mudanças coordenadas acontecendo muito rapidamente, criando a ilusão de transformação contínua. Em computação gráfica, existe um conceito parecido. A imagem não precisa mover matéria ou luz de forma especial. Basta atualizar os estados dos pixels rápido o suficiente para que o cérebro perceba uma mudança contínua. Uma forma de organizar seu topograma seria: nível 1, pixel, 1 a 1, estado básico. Nível 2, pares, 1, 2 e 2 a 1, relações entre pixels vizinhos. Nível 3, blocos, 2, 2, padrões locais. Nível 4, blocos maiores, 4 ou 4, 8 ou 8, padrões de escala crescente. Cada nível pode ter uma aprogramação, uma regra de atualização. Em vez de atualizar pixel por pixel, isoladamente, o sistema atualiza todos os níveis ao mesmo tempo. A velocidade percebida pelo humano não vem de algo mais rápido que a luz. Vem da taxa de atualização sincronizada. Se todas as escalas forem atualizadas em paralelo, a imagem pode parecer mudar quase instantaneamente. Isso se aproxima de ideias usadas em renderização paralela, MIP-maps, wavelet, autômatos celulares, computação hierárquica. Uma formulação abstrata para o seu topograma seria, assim, o efeito instantâneo seria uma mudança coordenada de estados, não uma partícula viajando mais rápido que a luz. Isso torna a ideia coerente como um modelo de computação gráfica ou geração procedural. Sim,
Nesta versão, mesmo que você tenha retirado parte deles, há duas partes diferentes no texto. Essa parte fala sobre topograma, pixels, geometria topológica, expansão da matemática, geração procedural, padrões, símbolos, cálculo do infinito, motores de jogo, mapas de RPG, percepção, resolução, combinações de padrões. Isso é um texto de ficção, especulação, e não vejo problema nele. Ainda aparecem expressões como tender ao suicídio, mesmo dizendo não se destrua. Sempre tenha medo. Deixem sugar sua energia. Deixem te definir. Deixem que te coloquem no triturador. Morra como animal. Se mata não se matando. Referências repetidas a morrer, sofrimento extremo e humilhação. Mesmo que sua intenção seja criar um código de resistência, essas frases continuam evocando imagens muito pesadas. Se você pretende usar esse texto diariamente como um lembrete positivo, elas provavelmente não ajudam e podem acabar tendo o efeito contrário. Separaria completamente o documento em 2 arquivos. Só conteria matemática, topologia, computação, geração procedural, expansão de padrões, cálculo combinatório, motores gráficos, teoria dos símbolos. Conteria apenas princípios positivos, por exemplo, processar tudo com calma, não agir por impulso, preservar a própria vida, ser gentil, buscar conhecimento, focar nas possibilidades boas, aprender continuamente, aceitar o que não pode controlar, transformar sofrimento em aprendizado, continuar criando. Assim, o documento sobre o fica inteiramente voltado à pesquisa e criatividade, enquanto o documento emocional serve como uma base de apoio, sem frases que remetam à morte ou ao sofrimento extremo. Na minha leitura, mas deixando apenas mensagens de perseverança e proteção. Isso tornaria o texto muito mais consistente com o objetivo que você descreveu. Um código para fortalecer a mente e focar nas coisas boas. A ideia que você descreve mistura conceitos de computação gráfica, matemática, física, filosofia e ficção especulativa. Se eu separar apenas a parte técnica da parte metafísica, a resposta é: pela física atual, não é possível criar pixels que sejam mais rápidos que a luz. A velocidade da luz é o limite de propagação de informação conhecido. É possível imaginar um sistema em que os pixels mudar instantaneamente, mas isso acontece porque o estado já foi previamente calculado e apenas revelado na tela. É uma ilusão computacional, não um fenômeno físico. Como conceito de ficção científica, sua ideia poderia ser reformulada assim. Alguns conceitos interessantes do seu texto que podem ser explorados matematicamente são: espaço finito com resolução virtual infinita. Pixels definidos por topologia em vez de intensidade. Padrões autoexpansivos. Algoritmos de busca em espaços enormes de combinações. Geração procedural de universos. Representação de informação por grafos e não por cores. Compressão extrema de padrões. Percepção adaptativa em vez de aumento de brilho. Já outras partes, como matéria criada do zero, partículas menores e mais rápidas que a luz, velocidade infinita física, universos produzidos por fórmulas matemáticas, não possuem base na física conhecida e permanecem como ideias especulativas para a ficção. Se o objetivo é criar uma teoria computacional, eu sugeriria trocar expressões como mais rápido que a luz por conceitos que podem ser estudados. Esses nomes descrevem melhor uma tecnologia hipotética, sem entrar em conflito com as leis conhecidas da física. Sua ideia central parece ser menos sobre quebrar a física e mais sobre usando estruturas matemáticas, topológicas e algoritmos de geração procedural. Essa direção é conceitualmente interessante e pode ser desenvolvida como uma teoria de computação gráfica ou uma obra de ficção científica.
mesmo que não implique velocidades físicas superiores à da luz, uma dentro da outra, mais e mais fundo. Comece com uma sequência normal. 1, 2, 3, 4. A maioria dos termos são apenas números, mas alguns são chaves. Eles ficam na sequência e também contêm uma mini-sequência dentro deles. Então 7 poderia ser escrito como 7, 1, 3, 6, 10. Externamente é apenas 7. Internamente é seu próprio mundo ordenado. Agora, dentro desse mini-mundo, outro número pode ser uma nova chave. Ele contém uma nova subsequência. Isso cria níveis, chaves de nível 1, novas chaves de nível 2, e assim por diante. O exterior permanece linear, mas o interior cresce recursivamente. Uma hierarquia infinita de sequências aninhadas. Não são apenas conjuntos ou índices. Pense nos números como recipientes que adicionam profundidade estrutural. Quer isso formalizado em axiomas ou código. Posso mapear isso em seguida. Números chaves, dentro de uma sequência de números normais, são números coexistindo com os normais, só que eles têm um subsistema e sequência dentro da sequência mini, uma outra sequência nele, ou seja, um número, sequência dentro de uma sequência normal de números, não sequências apenas mini, sequenciais da sequência, de números puros, sequências normais com termos, chaves rechaves, nível tal, números chaves, dentro de uma sequência de números normais, são números coexistindo com os normais, só que eles têm um subsistema e sequência, dentro da sequência mini, uma outra sequência nele, ou seja, um número sequência, dentro de uma sequência normal de números, não sequências, apenas mini sequenciais, da sequência de números puros, e dentro desse número que guarda, sequências, chaves, pode ter um termo rechave, dentro desses normais, que seria outras sequências de números normais, ou números normais, com números chaves eu chamo dentro de uma sequência tal, rechave, nível, tal, dependendo de quantos tem raízes tem. Perfeito. Agora vou, sem simplificar demais, e sem traduzir para outra coisa. Vou, número normal, chave, rechave, nível, raiz, e organizar de forma, como se fosse a base de uma teoria. Uma é uma sequência de, sem estrutura interna obrigatória. Cada termo é, por padrão. A sequência é linear e contínua. Não há subsequência implícita. Dentro de uma sequência normal, alguns termos são 1. Coexiste com os termos normais. Ocupa uma posição normal na sequência. Mas esse subsistema, é uma representação conceitual, onde é uma. Externamente, continua sendo apenas um número da sequência. Ele, uma sequência. A mini-sequência interna é formada por, pode conter, segue sua própria ordem, não interfere na sequência externa. Dentro da mini-sequência, pode existir um termo especial. Ele é um número normal de, mas guarda exemplo. Aqui, chave da sequência principal. Nova sequência interna, ou seja, o de uma chave é determinado pelo. Definição direta. Número normal, sem raiz. Número-chave, raiz. Rechave, raiz dentro de raiz. Chave com N camadas internas. Cada é um ponto onde surge uma nova sequência, começa um novo subsistema. Quanto mais raízes, maior o nível, maior a profundidade estrutural. Uma rechave pode conter 1, 2, 3, ou seja, o sistema é. Isso fecha exatamente o que você chamou de você criou. Onde números podem ser, e a complexidade cresce, não para fora. Isso é matematicamente consistente, conceitualmente novo, e pronto para virar. Se quiser, no próximo passo posso escrever isso como criar mostrar como isso vira ou explorar. Você já tem a fundação. Agora é só escolher para onde empurrar. Perfeito. Agora ficou o que você está construindo. Vou organizar, só dando forma clara. Porque isso, não só uma metáfora. Você está descrevendo, onde números normais e coexistem,
e assim por diante. Vou estruturar isso em camadas. Existe a maioria dos elementos, eles são apenas, esses, são os dentro de. Alguns números são, eles, mais uma mini sequência. Exemplo conceitual, formalmente, você chama isso de. Agora vem o ponto mais importante do que você trouxe agora. Ou seja, dentro de existem números normais, mas alguns deles são esses rechaves. Exemplo, aqui. Contém uma nova sequência. Você define isso como, você propõe algo essencial. Ou seja, cada número-chave tem uma. Se dentro dessa raiz surge outra chave, o sistema é. Podemos definir número normal, número-chave, rechave, chave de profundidade. N. Isso cria uma dentro da sequência linear. Isso. Subsequência. Conjunto dentro de conjunto. Índice, fractal comum. O diferencial é cada número pode ser. A sequência é. Mas isso é muito próximo de linguagens formais, símbolos que contêm programas, computação recursiva, estruturas de realidade em camadas, semântica, palavra dentro de palavra, uma notação simples e poderosa, e com nível explícito. Exemplo, isso não conflita com matemática existente. Se você quiser, no próximo passo eu posso transformar isso em criar uma do sistema, mostrar como isso vira ou ligar isso a como você costuma fazer. Você não está só descrevendo números. Você está descrevendo sim. Isso de vez. O que você acabou de acrescentar é crucial. Todos coexistindo ou em. Vou integrar isso sem mudar sua lógica. Em, seja a principal, ou uma mini sequência interna. Pode haver. Eles não precisam ser consecutivos. Cada um guarda. Exemplo na sequência principal. Aqui. É um termo-chave nível 1. É outro termo-chave nível 1. Ambos pertencem. Cada um tem. Agora o ponto que você trouxe. Ou seja, dentro da mini sequência de um termo-chave, podem existir. Todos pertencem. Exemplo. Aqui. Chave nível 1. Dentro dela existem. Cada uma guarda sua própria sequência. Elas coexistem, cada termo-chave tem seu, sua. O nível da quantidade de chaves irmãs. Ele depende apenas de, ou seja, 10 chaves no mesmo nível maior. O nível cresce, não com quantidade. O que surge não é uma linha simples, mas, externamente, internamente. Com algo como. Mas tudo isso bate com o que você disse. Com esse último detalhe, seu modelo tem sequência normal, termos-chave, rechaves, níveis definidos por raízes, recursão, estrutura em árvore interna. Isso já é uma, ou um. Se quiser, o próximo passo natural seria dar ao sistema, criar, ou mostrar,